Bolsonaro lançou nesta quinta-feira um vídeo que refuta a alegação de Lula de que ele foi inocentado pela justiça. A inserção de 2 minutos e 42 segundos explica os motivos para o petista ter sido solto e descreve sua inocência como a pior e maior mentira da eleição. Ao longo do vídeo são exibidos diversos trechos de reportagens sobre as condenações dele e delações feitas pelo ex-ministro da Casa Civil, Antônio Palocci, e pelo empresário Marcelo Odebrecht. Na sequência, a peça exibe ocasiões em que analistas esclarecem que é falsa a ideia de que Lula se tornou um político inocente. Mas destaque a gente abre o programa desta sexta e a gente vai a Brasília para análise. Aliás, a gente vai começar com o comentário do Diogo Schelp. É isso? Já está com a gente o Schelp? Boa noite, Schelp. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé Maria, Fiuza, Ana Paula. Boa noite, Mota. E boa noite a todos que nos acompanham. De fato, é uma mentira, né? Dizer que Lula é inocente. Não foi isso que a justiça decidiu. O STF descondenou o Lula, como se costuma dizer, mas oficialmente cancelou as condenações de Lula com o argumento de que ele havia se julgado no fórum errado, ou seja, na cidade errada, e que o CEP do processo era outro, era em Brasília. Isso é bastante questionável, foi questionado também por muitos juristas e foi o que permitiu a Lula voltar à política, basicamente voltar a se candidatar agora à presidência, né? Então, o que houve foi esse cancelamento da condenação. Depois teve também aquele julgamento em que o juiz Sérgio Moro, juiz que condenou Lula em alguns desses processos, foi considerado parcial na sua atuação, o que também é bastante polêmico. Então, o máximo que Lula poderia dizer e que a campanha poderia dizer é a verdade, né, que as condenações dele, inclusive em segunda, terceira instância, haviam sido canceladas, né, canceladas por uma questão processual, mas não por uma discussão do mérito, não discutindo se as provas que embasaram a condenação de Lula e que levaram Lula a ser preso eram verdadeiras ou não, indicavam a sua culpa ou não. Isso não foi desmentido sequer pelo STF. O que está acontecendo, né, essa peça aí da campanha do Bolsonaro é uma mudança de estratégia, né, uma estratégia de focar e aumentar, né, os ataques ao ex-presidente Lula, né, ataques e esclarecimentos, como nesse caso. Quase Bolsonaro não aparece em muitas dessas peças, inclusive uma que foi veiculada ontem. O foco é desconstruir o adversário. Aliás, é uma estratégia parecida também com o que a campanha de Lula está fazendo, que também está indo por um caminho parecido, fazendo, por exemplo, peças lembrando frases, né, machistas, frases de Bolsonaro contra as mulheres, lembrando a defesa das armas, a defesa do armamento da população, lembrando também as acusações de rachadinha, as denúncias recentes aí sobre compra de imóveis em dinheiro vivo. Quer dizer, é uma fase da campanha que a gente vive em que os dois líderes nas pesquisas aumentam, né, os ataques um contra o outro e cada vez fala-se menos em propostas, menos em projeto de país. Agora você, Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas de bancada e boa noite à nossa audiência maravilhosa. Vitor, engraçado que ficou muito óbvio, né, e sem entrar aí no juízo de marketing, né, porque é claro que os outros candidatos eles precisam de marqueteiros, enquanto o presidente Jair Bolsonaro, eu acho que ele até desobedece os marqueteiros e ele tem essa conexão orgânica com seu eleitorado, responde, tem participado aí de vários podcasts e ele e o presidente Bolsonaro ele tem demonstrado uma desenvoltura muito natural, né, nessas conversas todas, sabatinas, e ficou claro naquele debate da Band, onde todos os candidatos estavam presentes, que o ex-presidente e ex-presidiário Lula, ele estava incomodado exatamente pela questão de ser um ex-presidiário, de ter aí na sua biografia a prisão, né, por corrupção, condenado em 3 instâncias, condenado inclusive por desembargadores que foram
indicados pelas administrações petistas. Eu falo dos desembargadores do TRF4. Inclusive, o desembargador Gebran Neto escreveu na peça: há provas sobradas em relação à condenação, aumentou a pena, que era de 8 anos e alguns meses, que vinha da primeira instância do Sérgio Moro, para 12 anos e alguns meses. E, no entanto, o Lula vai num debate e diz que foi inocentado pela ONU, né? Depois repetiu isso no Twitter, que foi inocentado até pela ONU, e você vê um silêncio absoluto da imprensa. Como assim? Ninguém vai rebater que ele foi inocentado, que ele não foi inocentado pela ONU, né? Que ele deve sim na justiça. Então, Vitor, é muito difícil, às vezes, analisarmos essa corrida presidencial, porque não tem como normalizarmos uma candidatura que é uma aberração jurídica, que é uma curva, talvez a curva mais ativista da nossa Suprema Corte. E isso, claro que sempre vamos analisar as sabatinas, o que os candidatos falam, mas 2 pontos nós temos que sempre ter em mente dentro dessa corrida presidencial. O primeiro não temos e não vamos jamais normalizar essa candidatura, porque é uma aberração jurídica, de acordo com os melhores juristas aí do Brasil, como o doutor Ives Gandra Martins, por exemplo, entre outros, que falam que é, sim, uma aberração jurídica difícil de explicar. E o segundo ponto é tentar equiparar falas do presidente Bolsonaro, malcriação em redes sociais, algumas pequenas gafes de comunicação, com um esquema, talvez o maior esquema de corrupção que o brasileiro já viu, quiçá uma democracia no mundo, que foi o Petrolão. Milhões de reais foram devolvidos aos cofres públicos. Isso é físico, é uma coisa que não é só uma aura de culpado, né? É um ponto muito importante que nós temos que parar de dar voz a quem tenta colocar no mesmo patamar o presidente Bolsonaro, com os seus antigos problemas de comunicação, muitos corrigidos já hoje, e aquele que comandou o maior esquema de corrupção que o brasileiro já viu na sua história. E você, Guilherme Fiuza, o que achou dessa nova peça da campanha do presidente Bolsonaro? Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Um abraço ao mestre Augusto Nunes. Olha, o William Bonner disse que o Lula não deve nada para a justiça. Inclusive era uma sabatina, mas o William, antes de perguntar, ele já declarou, né? Ele saiu da sua posição de entrevistador e fez esse discurso, né? O senhor não é candidato, o senhor não deve nada à justiça. Então, depois do William Bonner dizer isso, eles realmente estão se achando inocentes, né? O Lula e o seu time de advogados, né? Eles se acham mesmo inocentes, sabem, né, que até tem ainda processos sem o trânsito em julgado completo. Mas o William Bonner falou, é correr para o abraço. E aí ficam o Lula e os advogados dele indo para cima de jornalista, tentando intimidar, coagir. E aí eles usam esses argumentos aí. O Sérgio Moro foi considerado suspeito. Eu sinto falta, então, de considerar todos os outros 8 juízes, né, que participaram do processo, porque o Sérgio Moro é suspeito, é parcial, né? É parcial e obrigou todos os outros a seguirem ele. Talvez tenha sido isso. O Sérgio Moro, então, é muito pior do que a gente imaginava. Ele foi lá em cima do desembargador doutor João Paulo Gebran Neto, do TRF4, e obrigou o doutor Gebran Neto a não só concordar com ele, como aumentar a pena. Aí nós perguntamos, né, a esses advogados que estão muito zelosos aí com a imagem pura do Luiz Inácio, né? O doutor Gebran também é parcial, também é suspeito.
Se não for, os senhores têm que ir atrás desse caso, porque talvez ele tenha sido coagido, né? Uai, seu app de vídeos curtos.